conectado aqui, estamos ao vivo já. Deixa eu ver quem aqui já está aqui com a gente. Boa noite, pessoal. Boa noite quem já está aí ao vivo com a gente. Tem comentário aqui, ó. O Alisson está aí com a gente. Boa noite, Alisson. Beleza? O Ricardo Rigon aí também com a gente. Legal. Pessoal, a gente só vai esperar mais um pouquinho para o resto do pessoal conectar aí com a gente aí. Daqui a pouco já vai entrar com a gente aí os convidados. Tem uma galera de peso aí hoje para trazer muito conteúdo para a gente. Vocês que já estão conectados com a gente aí, não esquecem de curtir, mandar o link aí para os amigos de vocês. Vamos fazer volume. Pode ir participando aí durante o nosso conteúdo, jogando pergunta, que a gente vai separar algumas aqui para responder ao vivo para vocês, tá? Legal, o pessoal está entrando aí. Vão compartilhando com a gente aí, pessoal. Pode compartilhar essa live com o máximo de amigos que vocês conseguirem aí. Vão trazendo o pessoal para ganhar conteúdo aqui. Esperar só mais uns 2 minutinhos, a gente já começa aí, tá? Show de bola. O pessoal continua entrando aí. Vai ser uma noite bem legal. Perfeito, pessoal. Vou começar a trazer nossos convidados aí. Eles já estão aqui. Eu vou começar a adicionar eles aqui para participar com a gente. Legal, pessoal. Estamos ao vivo aí. Só fera aqui. Vou fazer uma apresentação rápida aqui do pessoal que está com a gente. O Rafa também está conectado aí, ó. Rafa Campos, direto da Austrália, hein, pessoal? Rafael, hein? Pessoal, bom, para quem não me conhece, vou começar me apresentando então, né? Me chamo Alan Andrade, sou fundador e CEO da Somax, especialista em soluções corporativas de TI, gestão de TI e venda B2B. Tenho mais de 22 anos de experiência. Junto com a gente aí também o meu amigo Vinícius Durbano. O Vinícius é fundador e CEO da EcoIT, trabalha há mais de 15 anos na área de TI e segurança cibernética, dos quais 11 anos ele está à frente da EcoIT, fabricante de tecnologia para segurança cibernética. Formado em rede, Durbano é um evangelizador de cibersegurança. Eu gosto muito dessa frase, né? Já falei isso para ele. E ajuda empresas a construírem, né, ambientes tecnológicos seguros e com privacidade. Seja bem-vindo, Vinícius. Muito obrigado, Alan. Muito obrigado, Damião. Também aqui com a gente o nosso amigo e DPO, né, Damião Oliveira. Ele é professor e trabalha com informática há mais de 25 anos, dos quais 2 deles voltados para a segurança da informação. Ele é encarregado de dados aqui da Somax, especialista em segurança cibernética, consultor de projeto de dados, certificado pela Exim em segurança da informação da norma IEC/ISO 27001. Membro da NPPD,
pelo Comitê de Segurança de Santa Catarina. Bem-vindo, Damião. Obrigado, Alan. Boa noite a todos, boa noite, pessoal do Facebook. Muito obrigado aí pela apresentação e espero que essa noite a gente possa estar trazendo um tema bem relevante, que é a LGPD e como podemos, né, ajudar a sua empresa, né? Só vai, vamos nessa. Só vai. E para completar o time dessa live aí de hoje, né, e trazer muito conhecimento jurídico, a nossa amiga doutora Caroline Ugeri. Ela é advogada no escritório Melchior Advogados, exerce a profissão há mais de 18 anos, especialista em compliance pela UERJ e consultora em proteção de dados, certificada pela ICSIM em segurança da informação da norma IEC/ISO 27001, membro da Comissão de Compliance e Anticorrupção da OAB do Rio de Janeiro e também da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados na OAB do Rio de Janeiro também. Só tem fera hoje, né, pessoal? Seja bem-vindo, doutora Caroline. Obrigada, Alan. Boa noite, Vinícius, boa noite, Damião. Eu quero começar agradecendo a Somax, na pessoa do Damião, pelo convite para participar dessa live, com excelentes profissionais que a compõem para conversar de um tema tão importante que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Acho que vai ser muito promissor aí nosso bate-papo. Vai sim, com certeza. Perfeito, todos devidamente apresentados, então, né? Nós trouxemos aqui um videozinho, né, que está bem popular hoje, que expressa bem, né, o que é a LGPD. A gente vai começar fazendo essa introdução desse vídeo, eu acho bem importante. Vou apresentar ele aqui para vocês e logo depois a gente começa o nosso bate-papo. Vamos lá, deixa eu dar um play aqui. Maria, pode entrar. Maria, o seu currículo foi o melhor currículo que chegou para a vaga que a gente está oferecendo. Você tem uma ótima experiência profissional, mas nós não vamos poder te contratar. Quem sabe, numa próxima oportunidade. Essa cena não faz sentido. Para entender melhor essa história, teremos que voltar um pouco no tempo. Boa tarde. Tem cadastro? Dá desconto. Dá seu CPF? Foi aí que eles me pegaram. O meu CPF serviria para rastrear tudo que eu compro ou deixo de pagar. Eu não tinha a menor ideia que essas informações poderiam parar nas mãos do meu entrevistador. Você tem bastante experiência e é bem o perfil que estamos procurando. Foi o que ele me disse antes de não me contratar. Afinal, quem vai querer contratar uma mulher que pode estar grávida e ainda por cima mergulhada em dívidas? O Congresso está prestes a aprovar uma lei para o uso de dados pessoais por empresas e pelo poder público. Isso pode te proteger ou te deixar ainda mais desprotegido. Participe desse debate. Acesse direitosnarede.org.br. Muito bom. O que aconteceu com a Maria ali já aconteceu com muita gente, né? Muita Exato. gente. A gente achou importante trazer esse videozinho que é para todos nós aqui, né? Principalmente nós que estamos aqui, somos titulares de dados, né? Então, é algo muito importante. Quando a gente fala de LGPD, não é algo só para a empresa, né? O Damião me lembra disso o tempo todo. É para titular de dados. Titular de dados. Pessoal, sem mais delongas, então, né? Para a gente aproveitar a nossa noite o máximo possível aí, então, vamos falar sobre o que interessa, vamos falar sobre a LGPD nas pequenas e médias empresas, né?
Vocês que estão nos acompanhando, não deixem de curtir, convide mais amigos, né? Faz o pessoal vir aqui buscar conteúdo com a gente, tá? E eu acho que a gente pode começar fazendo um overview da lei, né? Afinal, o que é a LGPD? O que é LGPD? Eu acho que o Damião pode responder essa pra gente, né, Damião? O que é LGPD? Bola, com certeza, esse vídeo, né, é um vídeo que entrega exatamente tudo que acontece no dia a dia. E muitas empresas usam, né, os dados pessoais de forma equivocada, sem consentimento. E a LGPD, num conceito assim menos juridiquês, traz exatamente isso, né? A proteção desses dados, a proteção do titular de dados, a proteção da pessoa que vai fazer uma compra, a pessoa que vai fazer uma inscrição num vestibular, a proteção da pessoa que vai fazer um cadastro numa base de currículo. Então, a LGPD veio exatamente para disciplinar a utilização e o tratamento dessas informações pessoais. Muito se fala que essa lei chegou no Brasil, chegou agora, e isso é só para ganhar dinheiro, o governo inventou essa lei para ganhar dinheiro, né? Eles falam sobre isso o tempo todo, é o que a gente mais escuta. Eu acredito que até o Vinícius aí, né, nessa seara aí, tem escutado isso aí de uma forma constante, né? Não, o governo vai ganhar dinheiro com isso. Mas, na verdade, a gente entende que existe outros preceitos, né, e outras finalidades. A LGPD ela tem uma dupla finalidade, e essa ficou bem enfatizada aí nesse vídeo, né, que é proteger os dados pessoais, os direitos dos titulares de dados, mas ela também tem uma função específica de poder fomentar o crescimento, de fomentar a tecnologia e o ingresso do Brasil na OCDE, né? Desde quando o Brasil foi indicado para a entrada para a OCDE, para esse grupo de países ricos, né? Esse grupo seleto de países ricos e desenvolvidos, foi-lhe imputado que o Brasil tivesse que criar uma lei, né, de proteção de dados e que ela realmente fosse efetivada. Tanto que, mesmo em meio à pandemia, né, mesmo em meio a recessões, a movimentação da LGPD, que inicialmente iria entrar em vigor em fevereiro, acabou, né, entrando em vigor agora no mês passado, né, em setembro, depois de muitas idas e vindas, né, do Senado, Congresso, presidência, volta, mexe daqui, mexe dali. Então, para vocês entenderem que a LGPD tem uma importância tão grande como o próprio combate da Covid-19, né? Porque muitas pessoas falam, não, o pessoal dando importância para uma lei de proteção de dados, quando, na verdade, a gente tem que combater o Covid. Mas a gente sabe, né, que o Brasil, inclusive, ele foi convidado para coordenar um grupo de trabalho para poder levantar a economia, a retomada econômica junto ao OCDE. Está público, se você pesquisar aí, botar no Google, Brasil coordena equipe de retomada econômica pela OCDE. Então, muitas pessoas ainda ficam com essa ideia de que o Brasil inventou essa lei, e chegou lá em 2018, né? Então, a doutora Caroline ter até mais propriedade para falar referente à lei. Quando a gente fala de lei, as pessoas logo associam lei e advogado. Então, ela já teve aquele vacatio legis, né, desde 2018, né, 2 anos, né? A gente vê que houve leis aqui no Brasil que tiveram esse período muito menor e acabaram entrando em vigor de forma mais rápida, né? E por que não proteger os dados pessoais? Exatamente. Eu como titular de dados, né,
E como dono de empresa também, eu enxergo a LGPD com bons olhos, né? E eu acho que esse pequeno detalhe, né, quando você fala de lei, que vem aquele espanto, né, uma outra lei, não vai dar em nada, mas quando a gente entende realmente o que é essa lei em específica, a gente tem que realmente entender que ela veio para agregar muita coisa, né? Eu acho que mais uma lei, né, Alan? Eles falam que é mais uma lei, né? Mais uma. Eu enxergo com muitos bons olhos. Só complementando o que o Damião falou, na verdade, a privacidade de dados, né, a proteção de dados, não é algo novo, porque as pessoas acham que é algo novo, porque a LGPD ela é relativamente recente, mas a proteção de dados está na Constituição da República, a proteção de dados existe em outras leis setoriais, como o próprio Marco Civil da Internet, o Código de Defesa do Consumidor, entre outras leis. O que a LGPD fez foi unificar tudo isso e tratar de uma forma geral e trazer outros conceitos para normatizar de uma forma mais ampla. Mas não é algo novo, sabe? Exatamente. E complementando até o que vocês trouxeram, e foi muito legal vocês trazerem esse vídeo, porque eu acho que uma parte essencial da conscientização e da aplicabilidade da lei, que na verdade, apesar de chamar Lei Geral de Proteção de Dados, é uma lei de privacidade de pessoas, né? Então, os dados são só o meio do caminho ali, e quando a gente olha um vídeo desse, a gente consegue ver que é algo essencial, realmente, né? Algo essencial para nós, como pessoas, termos ali o controle ou a escolha de exposição de informações que não necessariamente a gente quer ou que podem nos prejudicar mesmo que a gente não saiba que isso pode nos prejudicar, né? Então, quando a gente tem essa lei sendo aplicada no mundo inteiro, ou esses regulamentos, essas melhores práticas na utilização dos dados ali das pessoas, na verdade a gente está só alinhando algo para manter o respeito, para manter a privacidade, para não prejudicar as pessoas, né? Então, quando a gente traz vídeos como esses que trazem um contexto de vida real, a gente começa a ver que, então, a lei é só o meio para que as coisas sejam aplicadas da forma correta, né? Até a doutora Caroline acho que pode falar muito bem sobre isso, que a lei ela só existe porque algo não está acontecendo, né? Se a privacidade fosse algo natural, a gente talvez nem teria uma lei para isso, né? Mas como é algo que está sendo abusivo no mundo inteiro, e a gente teve históricos que fizeram com que a gente chegasse até esse momento, então, naturalmente, a gente precisa tomar uma atitude de forma estrutural, e a lei ela vem para apoiar e para educar nesse sentido, né, doutora? Com certeza. Muito bem colocado, gente, muito bem colocado. Realmente, o vídeo chamou muita atenção para a gente, e como se trata exatamente disso que você falou, Vinícius, a gente achou importante realmente trazer. E é algo novo, ainda falta muito entendimento realmente do que é, né? Até por isso a gente está trazendo esse conteúdo. E algumas empresas, doutora Caroline, sempre quando vem entrar em contato com a gente, né, falam mais ou menos assim, né? Eu já tenho meu time de jurídico, eu já tenho um advogado, né, fazendo esse processo para mim, né? Somente a parte jurídica resolve a LGPD? Não, de forma alguma. Só o jurídico, só o advogado não resolve, só o compliance não resolve, assim como a tecnologia sozinha também não resolve. Para se adequar à LGPD, a empresa, por exemplo, ela vai precisar revisar seus contratos com clientes, funcionários, fornecedores, parceiros, com as cláusulas de privacidade e outros aspectos que a lei traz, né? De outro lado, ela também vai precisar implementar medidas técnicas, aí entra a questão da tecnologia, que é fundamental, né? Firewall, antivírus, e aí criptografia, backup, vocês, como atuam na área, vão poder falar um pouco melhor a respeito disso, mas o que eu quero demonstrar com esses exemplos é que a LGPD traz exigências que, para serem cumpridas, demandam a atuação tanto do jurídico quanto das áreas da tecnologia.
Exatamente. Eu escuto uma frase muito que não existe bala de prata. Esse, Damião, é um conjunto, né? Um conjunto de coisas, é um conjunto de... Na verdade, a gente enxerga isso como uma mudança de cultura até, né, Damião? Que realmente é por esse caminho que a gente tem que seguir, né, a lei. E aí, já pegando essa deixa da doutora Caroline, ô Vinícius, qual que é o papel de segurança cibernética na LGPD? E quais os exemplos de tecnologia de segurança, de cybersecurity, né, podem ser utilizadas nas PMEs para auxiliar na adequação? Legal. A doutora disse bem aí que, na verdade, é algo multidisciplinar, né? Não existe uma linha só o jurídico, só o técnico, só uma área específica para realmente ter um nível de privacidade adequado da empresa. Acho que o grande ponto, o grande papel da segurança cibernética na Lei Geral de Proteção de Dados, e que, na verdade, na privacidade, né? Porque a lei é só o meio, mais uma vez, né? A gente não está adequando a privacidade das pessoas, né? E até, voltando um pouquinho, quando o cliente, a empresa, que é o responsável ali pelo tratamento dos dados, né? O controlador, o operador, entender que ela está elevando o nível ali de relacionamento, de confiança da empresa dela, certamente ela vai querer fazer isso. É que muitas vezes não é claro, a mesma coisa que a gente estava falando agora há pouco, né? Empresas que são atacadas, sofrem um ataque e logo em seguida sofrem outro e não tomam medidas. Isso só acontece porque falta entendimento, falta visão do risco e do impacto de não tomar certas medidas, né? E tem um papel importante de entendimento nesse cenário. Então, acho que o primeiro papel da cibersegurança no contexto de proteção de dados é dar uma base sólida, primeiro, de entendimento sobre segurança e privacidade, né? E até falando quando a gente fala da ISO, né? A gente falou da ISO 27001, que é a ISO da segurança. Ela sofreu uma atualização recente, a gente até teve um webinar sobre isso recentemente, que agora não é mais só de segurança da informação, é segurança da informação e privacidade, né? Então, tudo que a gente fala agora de segurança cibernética veio agora, até para ajudar na conscientização, está se colocando privacidade, que é a coisa final, né? Então, a segurança cibernética ela é a base de tudo, né? Para que a privacidade aconteça. É inegável. E todas as coisas acima são coisas que vão viabilizar também. Então, não adianta só você ter segurança cibernética, você vai ficar manco, né? Mas eu vejo como a base do pilar para que a gente consiga entregar a privacidade. E é algo que não se conquista comprando alguma coisa, né? Eu sempre gosto de fazer a comparação com saúde. Não existe bala de prata, assim, é algo que a gente conquista, não que a gente vai lá e pega e implementa, né? Apesar de a gente falar, implementar segurança, na verdade a gente está implementando mecanismos para que a gente tenha a tendência de ter mais segurança, né? Ou aumentar as chances de. E é muito parecido com o jurídico. É muito legal ter esse relacionamento com vários advogados aí nos últimos meses e anos, porque tem muita similaridade. Então, advogado sempre fala em vulnerabilidades, né, doutora? Vulnerabilidades em determinados contextos, riscos para o cliente, oportunidades, e tudo isso para levar para um contexto de um bom posicionamento ali, né? Ou atingir algum objetivo. E quando a gente fala de segurança, e quando a gente fala de LGPD e de privacidade, a gente também tem essas questões. Então, a gente conseguir entender qual é o nosso papel nesse cenário, entender quais são as nossas capacidades e as nossas possibilidades para buscar ter o máximo de privacidade e segurança possível. E aí eu vejo que, especialmente aqui no Brasil, a gente precisa aumentar o nível de entendimento sobre as possibilidades. Tendo essas possibilidades em mãos, aí acho que os profissionais vão conseguir ali dar as devidas tratativas e, naturalmente, aumentar a maturidade do nosso país nesse assunto aí que a gente está precisando até para atender ali expectativas políticas e financeiras, econômicas, bem citado aí pelo Damião. Exatamente. Isso aí. E complementando, Vinícius, você falou sobre
segura, né? Segundo estudos, né, lá do site CISO Advisor, né, por exemplo, as empresas gastam $3, né, por dia para poder se proteger de ataques cibernéticos, de fraudes, de crime. Custa apenas $3 por dia. Mas, para que ela, de forma preventiva, deixe o parque dela tecnológico coberto, seguro. Por outro lado, 70%, 80% das empresas, elas acabam gastando $24 por dia para poder resolver questões pós-ataque, questões de processo, envolvimento de time, mobilização de equipamento, mobilização de ferramenta. Quer dizer, elas preferem gastar mais resolvendo um problema do que gastar 10 vezes menos, quase 10 vezes menos, se prevenindo. É um absurdo, assim, as pessoas não fazerem essa conta, porque, vamos ser sinceros, eu, por exemplo, o que a gente paga seguro de automóvel? Exatamente no preventivo, porque se um dia acontecer alguma coisa, tá pago. Mas aí nunca acontece nada. Aí um belo dia o cara vai lá e fala, não quero mais pagar seguro de automóvel, deixa para lá, acabou. E aí no dia seguinte ele acaba batendo numa BMW ou atropelando alguém, ou enfim. BMW do Alan. E era essa palavra que eu ia usar, tá, Damião? É o preventivo. Serve tanto para o jurídico quanto para a segurança cibernética e encaixa muito bem na LGPD, né? Até porque a segurança cibernética, né, o Vinícius, ela ficou mais em evidência agora, por causa da LGPD, né? Mas a gente, na nossa experiência aqui, principalmente na tua, a gente já viu empresas fechando por um período, mesmo que seja curto, porque perdeu todo o banco de dados, né? Teve todo o sistema criptografado. E aí é por isso que eu falo que a LGPD, eu vejo ela com bons olhos, porque ela meio que vai obrigar as empresas a investirem em tecnologia. Isso é muito bom, né? Isso é muito positivo para a operação, né? Esse é até um papel da Somax que a gente vem fazendo até muito bem, né, com relação a isso. Exatamente, e a gente tem uma característica aqui no Brasil que nós somos naturalmente otimistas, né? Então a gente acredita muito que a gente não vai sofrer problemas. Se você pegar até o exemplo do Damião, sobre seguro de carro, você vai ver que a porcentagem de empresas que são proprietárias de carros que têm seguro é pequena, é muito pequena. Eu não sei exatamente, mas é coisa assim de 10, 20%. É um mercado gigante para 18%. Então, então, quer dizer, a gente é naturalmente otimista. Uhum. Então, e a gente tem um ponto. É ótimo, eu adoro pessoas otimistas, né? Eu sou otimista até, mas a gente tem que. Acho que falta entendimento. Quando a gente até começou a desenvolver a nossa plataforma, que o objetivo principal é mapear o risco. Mostra o risco na cara do cara, porque daí você vai conseguir fazer com que ele tome decisão. Porque hoje, a maioria das empresas, elas são reféns da falta de informação. Né? E eu acho que é esse caminho. E a lei, na verdade, é uma parte de conscientização do governo, né? Então, a partir do momento que a gente tem um governo fazendo isso em massa, certamente, assim, não tem outro caminho. Mais lento, mais rápido, a gente está caminhando para um cenário muito mais estruturado, de muito mais conscientização, e certamente a gente vai ver os impactos aí daqui 10 anos, 20 anos, na nossa privacidade, na maturidade das empresas, da exportação por referência global que a gente está seguindo, né? Tanto jurídica, quanto tecnológica, quanto de processos, e maturidade de negócio, mesmo de business, né? Porque imagina que muitos negócios eles foram baseados em modelos que não consideravam a privacidade, né? E agora a lei traz o privacy by design ali. Então, quer dizer, você vai fazer um negócio, você vai ter que pensar em privacidade. E talvez não, e com certeza vão surgir negócios para a privacidade. Então, acho que é um momento único que a gente está passando. A gente ter visto esses dois mundos é oportuno, né? E fazer parte disso, eu acho que é uma oportunidade realmente de fazer essa mudança o mais rápido possível
e que a gente consiga fechar menos empresas, né? Porque as empresas todos os dias estão morrendo aí por conta de problemas como esse. Uhum. E é legal o que você falou na questão da maturidade, né? A gente ouviu muito isso hoje no evento que a gente participou, né? Um evento grande, e é justamente isso. As empresas vão ter que começar, né, a ter essa maturidade de enxergar a tecnologia, a LGPD, né, a segurança cibernética, essa prevenção como algo positivo, né? Isso vai ser muito legal para a gente. E tem uma pergunta ali, depois a gente responde. Doutora Caroline, quais os cuidados, né, que as empresas devem ter e por onde devem começar a se adequar na LGPD? Bom, vou começar respondendo a respeito dos cuidados. Eu poderia aqui listar vários, mas eu vou listar 4, pelo menos. Como tem muita consultoria no mercado, né, a LGPD é o assunto do momento, o primeiro cuidado que eu recomendaria para as empresas é ter uma atenção aí com ofertas mágicas, sabe? Tipo, conseguimos adequar a sua empresa em 24 horas. Então, assim, não existe fórmula mágica. O processo de adequação LGPD, no meu modo de ver, ele é complexo em função das exigências que a lei traz, envolve várias áreas de atuação, como nós já falamos aqui. Então, esse é a primeira dica. Nessa linha aí, outro cuidado também que eu reputo muito importante é evitar que pessoas não autorizadas tenham acesso aos dados pessoais, não coletar dados além do necessário à atividade de tratamento e também não utilizar dados com a finalidade diversa para a qual ele foi coletado. Isso aí são apenas alguns dos muitos cuidados que a empresa deve ter. Uhum. Bom, por onde começar a se adequar, eu divido assim, pelo menos 4 blocos. Eu acho que não basta tem que parecer ser, né? Tem que trazer evidências que ela está realmente se adequando, está aí caminhando para atingir aí o processo de adequação. Então, acho que é muito importante dar o ar da adequação, né? Nomear o DPO, informar lá, publicar o nome, deixar o contato, criar um canal de comunicação entre o titular e a empresa, entre a empresa e a agência nacional, e também estabelecer aí uma politicazinha de privacidade, disparar os avisos de privacidade. Eu acho que é muito importante nesse sentido dos aspectos visíveis. Outra questão é se adequar internamente, fazer mapeamento do fluxo dos seus dados, criar os processos e procedimentos, registrar suas atividades, ter um registro das suas atividades. Eu acho que vocês podem falar um pouco mais a respeito dessa questão, porque me parece que tem aí as ferramentas que podem otimizar esse trabalho de adequação interna, né? A questão da segurança da informação é algo que a empresa precisa fazer, estabelecer aí as medidas técnicas, antivírus, firewall, backups, revisão do compartilhamento de dados, entre outras, e também estabelecer boas práticas, fazer sua adequação jurídica, né, estabelecer políticas, protocolos, revisão dos seus contratos, treinamento, porque acho que a tecnologia ela barra bastante aí a questão do vazamento, ou pelo menos ela se propõe a isso, mas acho que um grande fator assim, de vazamento de dados é a falha humana. Então, assim, muito importante que a empresa também invista em treinamentos de privacidade. Uhum. Perfeito, muito bem colocado. Eu acho até que quando a gente começa a visualizar, né, tudo isso que a doutora Caroline falou para a gente começa a entender um pouco mais assim, a complexibilidade que é a LGPD, mas ao mesmo tempo o quanto é fácil, né, a gente fazer todo esse processo, né? E é uma questão de coerência, né? Então não adianta a gente falar que, beleza, estamos nos adequando e realmente não ter aquela coerência de se adequar, de realmente
ter esse cuidado especial com os dados dos clientes, das pessoas, né? Então, eu acho isso muito importante, essa questão da coerência. E o Vinícius falou uma palavra ali que me chamou muita atenção, que é a questão da oportunidade, né? E a doutora Caroline só corroborou isso agora. Existe muita empresa que está sendo oportuna nesse momento agora, porque é uma lei, vai precisar se adequar, né? Então, nunca investiram em conhecimento, em tecnologia, muitas das vezes não têm as certificações, tentam oferecer essa bala de prata que a gente sabe que não existe, a adequação em 24 horas, isso é impossível, né? Como a gente falou, envolve até uma mudança de cultura dentro da própria empresa, né? Então, eu acho que esse é um cuidado em especial, né, que com os empreendedores, né, com os donos de empresas que estão nos assistindo agora, precisam tomar, né, como a doutora Caroline muito bem colocou. Tomem cuidado com a empresa que vocês vão se contratar, né, e sejam coerentes em todo o processo, né, realmente cuide desses dados, dessa proteção, né, principalmente que é de cliente, né, então a gente precisa ter realmente esse carinho, esse cuidado em especial, né. E aí, já partindo para um outro lado, né, Damião, eu acho que a gente pode falar até dos impactos, né, que as pequenas e médias empresas estão sofrendo já, na verdade, né, com a implementação, com a adequação da LGPD. Quais são os impactos? Bola, os impactos são vários, né? Porque existe uma... de acordo com a própria lei, né, deixou bem evasivo o artigo 41, porque a doutora Caroline até pode me ajudar nisso. Lá no artigo 41, a LGPD diz que todas as empresas deverão ter nomear um DPO, não é isso? Não é isso, doutora? Sim. Deverá indicar um encarregado de dados. Isso aí. Tem que indicar um encarregado de dados. Então, a lei ficou lá. Mas logo abaixo, no final do artigo, né, ele diz que a NPD, né, iria revisar essa questão de acordo com o porte, o volume de dados e o tamanho da empresa, né? Só que muitos estão se apegando nesse parágrafo, né, e estão achando que, então, os pequenos, os médios, né, as MEs, os MEIs, eles não vão precisar se adequar com a LGPD. Não é bem assim. Não. A NPD não vai passar a mão na cabeça de ninguém, a verdade é essa. Uhum. O que pode acontecer é uma exigência ou outra, ela ser adequada ao tamanho do negócio, porque a gente vê, o Vinícius, que existe empresa que tem, ontem mesmo nós estávamos conversando sobre isso, existe empresa que tem 3 funcionários e tem uma base de dados lá de 1 milhão de clientes. Como tem empresas que têm 250 funcionários, 3 turnos de trabalho, e tem uma base de dados lá especificamente de 4 clientes, de 5 clientes, né? Então, o impacto ele não vai ser mensurado pelo tamanho da empresa, e sim o volume de dados que ele vai tratar, né? Então, vai invadir a questão de como você trabalha, porque às vezes, como eu disse, um cara tem uma empresa, né, é um MEI, por exemplo, mas ele presta serviço, né, em locais que existe dados, porque quando a gente fala de dados, isso aí também é uma coisa que a gente tem que trazer, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela inclusive, um texto dela, a doutora Caroline aí pode até me corrigir se eu estiver errado, mas no texto dela ela fala de dados pessoais, inclusive os digitais. Então, primeiro ela fala que são os dados, né? Ou seja, os dados no papel, foto, anotação, qualquer coisa que se configure um dado pessoal, e inclusive os dados
no meio eletrônico, ou seja, no meio digital. Então, ela é uma lei que ela não começa falando que é dados eletrônicos, dados digitais, aqueles que falando assim, leva muito para a parte tecnológica, é óbvio, né? Mas a lei é bem sucinta nesse aspecto, em falar, primeiramente, em qualquer tipo de dado pessoal, inclusive os dados que são colocados da forma digital, ou seja, através de um e-mail, de uma base de dados, fotos, inclusive, que possam conter dados pessoais. A gente sabe que alguns prestadores de serviços, por exemplo, um exemplo aí corriqueiro, um prestador de serviço MEI, ele é um terceiro de uma empresa maior, por exemplo, Alan. Uhum. E ele recebe ordem de serviço, OS, né? A gente conhece, faz essa OS aqui. E o que vai ter nessa OS? Endereço? Dados pessoais, muitas das vezes até dados sensíveis, né? Telefone, quanto que está custando a OS, e ali você consegue mensurar, né, a capacidade de pagamento, você consegue ver que aquele cliente ele costuma comprar produtos ou serviço daquele outro cliente, daquele outro fornecedor. Então, o impacto é geral, Alan. Não vai ter uma empresa no Brasil que fale assim, eu não trato dados, eu não vou precisar me adequar à lei. É praticamente impossível. Quem quiser complementar aí, o Vinícius ou doutora, pode complementar, porque é exatamente isso aí que eu gostaria de dizer sobre os impactos. Então, complementando o que o Damião está falando, né? A verdade, a lei vai impactar toda e qualquer empresa que trate dados. E como ele colocou, praticamente todas as empresas tratam dados, umas em maior quantidade, outras em menor quantidade, mas fato é que todas as empresas tratam de dados. Uhum. E com relação à questão que você colocou, Damião, do artigo 41 do DPO, eu complementaria no seguinte sentido. A NPD ainda não estabeleceu regra nenhuma de dispensa de nomeação de DPO, então o que está valendo até o momento é a letra da lei, de que toda empresa tem que nomear, até que a autoridade venha se manifestar no sentido, de acordo com esses critérios aqui, tais empresas que estão dentro desses critérios estarão dispensadas de nomear um encarregado de dados, mas até que isso aconteça, todas as empresas têm que nomear, pelo menos é dessa maneira que eu faço a interpretação desse artigo. Uhum. Mas não tira a obrigatoriedade de se adequar ao LGPD. É bom que fique claro isso. De forma alguma. É exatamente isso. Essa duas palavras, né? A coerência que foi falado várias vezes, ela acho que é o ponto-chave ali, né? E a coerência não quer dizer o que você ouviu do outro ali que falou alguma coisa, né? Acho que a coerência para o seu negócio você que vai saber. Então, precisa ter um entendimento mínimo do que é privacidade, né? E aí olhar para dentro é o melhor caminho, eu acredito, olhar no espelho. E aí, a partir desse entendimento de privacidade, tenta fazer ligações com o seu negócio. E muita gente confunde com DPO com uma adequação, né? Então, é o que vocês falaram. Então, o menor dos problemas é nomear o DPO, porque é fácil, né? É só você nomear ali e a pessoa vai se comunicar. Mas, e até porque não precisa necessariamente de nenhum requisito definido, né? Lógico que na prática precisa de muitos, né? Mas se fosse o problema nomear, a gente não teria problema, né? O grande lance é conseguir entender ali o papel dentro da lei, e certamente o DPO ele vai ser um facilitador desse processo de sustentação, né? E mais de sustentação do que de adequação, na minha visão, né? Então, e a LGPD é muito isso, né? Ela é mais sustentação do que adequação. A adequação é um momento ali que tem um começo, meio e fim, né? E talvez a adequação ela vai ser feita baseada nos principais riscos, mas o grande lance é como você vai sustentar essa privacidade, e aí vem a conscientização, aí vem os mecanismos tecnológicos de processo e tudo mais. Então, acho que essa coerência, a lei é coerente, eu vejo ela
como uma lei bastante coerente, né? Eu acho que a gente tem que trazer isso para a nossa realidade, né? Então, legal, você não vai ter que implementar até a coerência, a gente pode pegar exemplo de implementações tecnológicas. Então, se você nunca investiu em tecnologia nenhuma, nunca aplicou nenhum mecanismo de segurança, nunca fez nada e sempre levou como segundo plano a tecnologia, dados e tudo isso que envolve ali dados, né? Na sua empresa, nem pense em nada. Tenta retomar ali com o time que te ofereceu alguma melhoria de tecnologia, melhora a tecnologia ali, melhora o beabá, implementa um antivírus ali, implementa um e-mail na nuvem, faz o beabá que você já está se adequando, né? Uhum. E aí, se você é uma pessoa que já se preocupa com isso, que implementa, mas que agora viu que precisa dar um passo a mais, então tá bom, então aí você é a pessoa que vai ter que avaliar a necessidade de nomear um DPO rapidamente, ou de implementar mecanismos de cibersegurança. Eu acho que uma abordagem que eu gosto bastante, que eu acredito que a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela deve trazer uma forma interessante de trazer o passo a passo, né, guias para ajudar as empresas a se adequarem. Eu gosto bastante do modelo do CIS, que ele tem ali, que é para cibersegurança, mas que acho que dá para a gente trazer para contexto de processos, de dados e de segurança e privacidade também, que é por tamanho de empresa. Então, você pega ali empresas de até X funcionários que não são de tecnologia e que tem tal características, isso daqui que para você é o mínimo de privacidade e segurança. Há empresas que têm essa e essa característica, porém, com aquela coisa que o Damião falou, né? Tem empresas pequenininhas e startups que têm um volume de dados gigante. Então, a maturidade, o tipo de empresa não vai ser necessariamente relacionado nem com o faturamento dela, né? O que ela tem que implementar ali, né? A maturidade dela em privacidade, que ela vai precisar ter em privacidade, não vai ser necessariamente o tamanho da empresa, nem a quantidade de funcionários, nem o faturamento. Talvez é o impacto que ela pode gerar caso tenha um problema. Talvez esse seja o tamanho do problema dela, né? Exatamente. Eu tenho 2 comentários para fazer em cima de tudo que vocês falaram, né? Que eu acho importantíssimo, assim, ó, a questão da quantidade de dados. A gente pode ter empresa também que tem um terceiro cenário, né? Empresa que não tem muita coleta de dados, mas tem dados extremamente sensíveis, né? E aí isso é um outro ponto que empresas, principalmente, que trabalham com dados sensíveis, precisam estar atentos, que possivelmente vão ter uma atenção maior da fiscalização e, inclusive, dos próprios, né, titulares de dados. E aí, quando a gente fala de dados sensíveis, né, a gente fala de empresas, né, vamos exemplificar, de empresas de portaria eletrônica que trabalham com biometria, reconhecimento facial, né, outras empresas tipo clínicas, né, que tem o histórico médico da pessoa, o peso, a altura, o tipo de remédio que ela está tomando, outras que não sei até por qual motivo, né, de repente escolas pegam a região, a etnia, né, então não são muitos dados, mas são dados que requerem um pouco mais de atenção, né, então eu acho que isso era importante falar. Um outro ponto, Vinícius, que a gente fala muito aqui, inclusive, alguns dos clientes que nos procuram já vêm com essa visão, né, que a gente acha espetacular, é que nesse primeiro momento a LGPD ela virou algo que agrega valor ao negócio, né? Você quer ter a tua empresa, né, vista como uma empresa que tem obscuridade no tratamento de dados, ou você quer ter uma empresa que tem clareza no tratamento de dados, né? Então acabou virando um selo de qualidade, né? Algo que agregou valor. Um diferencial competitivo, né? Exatamente, essa é a palavra. Por quê? Primeiro que se você tem 2 segmentos iguais, você já está saindo na frente do teu concorrente, né? Esse já é o meu ponto de vista. Outro que leva no mesmo caminho desse, é que algumas empresas, a gente também já teve essa experiência aqui, sofrem auditorias dos clientes delas, né? Alguns fornecedores de produtos, principalmente fábricas,
Eles sofrem essa efeito cascata, interna. Exatamente, o efeito cascata. E aí esses clientes maiores deles pediram, olha, a gente precisa que você se adeque, entre em conformidade com a lei, entendeu? Então, isso é algo que os gestores, os donos de negócios precisam ficar atentos. E nesse primeiro momento virou algo diferenciado, realmente. Cara, minha empresa já está se adequando, eu tenho clareza no tratamento dos meus dados, sabe? Eu tomo cuidado com os meus clientes, com as informações que eles passam para a gente. Então, isso é algo muito, muito importante. E já partindo para essa premissa, né, Vinícius, eu acho que a gente pode explorar um pouquinho mais a questão da segurança cibernética. Você tem uma experiência muito maior, né? Mas a gente aqui, a gente aprendeu que muitas empresas não fazem investimento em segurança cibernética por não conhecer o custo-benefício que tem para fazer essa implementação, esse processo, né? Então, muitas empresas acham que é um absurdo fazer uma implementação fazer uma análise de risco básica e implementar ferramentas para isso. Fala um pouquinho para a gente assim, do custo-benefício, se tu tiver alguns números para trazer para a gente também de pesquisas, né? Eu sei que você é um cara muito atenado com isso. Fala um pouquinho para a gente. Legal. A gente aqui no Brasil, a gente é um dos países que mais sofre ataque cibernético no mundo, né? Então, somos top 3 ali em países com mais incidência mesmo de ataque. E a gente tem ainda um número de empresas que nem divulgam que foram atacadas, né? Então, o número pode ser muito maior. Talvez a gente pode estar até no top 1 e não sabemos. É uma característica de segurança cibernética, né? As coisas não são tão claras assim, porque ninguém quer falar que tem um problema. Por que eu estou falando isso? Porque um dos grandes motivos de investimento é o medo, né? Então, a gente tem ali o medo como um dos maiores motivadores de investimento em segurança cibernética, né? E tem muito a ver com essa cultura, né, de não prevenção. Então, eu acredito que a gente deve sim fazer um papel de mostrar para o cliente, mostrar para as empresas, para os empresários a importância de ter uma base sólida e fazer uma comparação com a vida real, né? Então, será que na casa desses empresários eles têm um portão ali para ninguém entrar na garagem deles, ou tem ali uma porta, será que eles usam chave para trancar a porta, ou a janela fica aberta quando eles vão viajar? Eu acho que é importante a gente fazer essa relação com a nossa vida física, porque não é fácil entender. Não é fácil entender. Certamente não é uma coisa trivial, não é algo que é claro e óbvio. Não é. Para a gente que está no mercado é óbvio, como a lei para a doutora é muito mais óbvia do que para a gente, né? Qualquer lei, porque ela é do negócio. Então, acho que a gente tem um papel de demonstrar, e quando a gente fala de segurança cibernética, acho que o ponto mais importante nesse papel de dar condições para os empresários tomarem decisões é mapear o risco e mostrar de uma forma clara e simples, olha, essa é a visão que eu estou te dando do risco que o seu negócio está correndo, e aqui está a prioridade que na minha visão, e aí sempre traz uma maturidade no assunto, olhando como empresário também, né, no papel do empresário, e dar condições de ele tomar a decisão. Eu acredito que fazendo isso, de 10 que a gente faça isso, a gente vai ter um bom número de conversão de entendimento. E aí depois a questão de decisão de investimento e de melhoria com relação a isso é questão de decisão do empresário mesmo. Mas eu vejo que a gente não pode dar, quando a gente fala de segurança cibernética, como qualquer outra solução, qualquer outra frente, acho que o murro na ponta de faca é um problema, porque a gente tem muitas empresas que estão preocupadas com privacidade, que estão preocupadas com segurança. Eu acho que é nesse caminho que a gente tem que ir. Quem que realmente valoriza isso? Porque também não quer dizer que todo mundo quer ter credibilidade por conta de privacidade. Tem empresa que não está nem aí para isso, né? Exatamente. Parece que não, mas assim, não é prioridade. De repente a prioridade é de curto prazo ali em alguma coisa, ou então ela não está conseguindo nem pagar
o dia a dia ali, ela está preocupada com outras coisas, então acho que o grande lance para a gente fazer a diferença é conseguir levar a segurança cibernética, sim, mas para quem realmente está interessado em amadurecer o negócio, em levar o negócio para outro nível, né? Assim como o TI, né? Então, quando a gente fala de TI, você tem empresas que não investem em nada em TI. E beleza. Exatamente. Quando você pega varejo, é um dos mercados que investe a porcentagem menor, né? A relação faturamento versus investimento em TI. Por quê? Porque a margem de lucro é pequena pra caramba, percentualmente falando. Agora, você pega a área bancária, ela investe quase 10 vezes mais, ou 7 vezes mais do que o varejo. Né? Por quê? Porque com base tecnológica. Então, banco, por exemplo, é uma empresa de TI. Né? Tudo é tecnologia. Então, acho que a gente tem que conseguir mensurar, até para a gente conseguir demonstrar para esses empresários e esses diretores e líderes dessas empresas, na medida dos negócios dele. Acho que falta a gente ser específico para cada negócio, e aí acho que a gente vai conseguir trazer uma base sólida aí, que é a segurança cibernética, e sempre fazendo essa relação, né? Relação de segurança do nosso dia a dia. Porque uma coisa é fato, todos nós queremos segurança. Exatamente. Ninguém quer atravessar a rua em sã consciência sem olhar para o lado. Você olha por prevenção. O problema é que nem todo mundo quer investir, né, em segurança. Exatamente. E aí, eu ia até complementar o que você está falando no seguinte sentido. Às vezes, o empresário vai deixar de investir na tecnologia ou deixar de investir na adequação e achando que é muito caro ou que não... Mas ele pode arrumar um problema muito maior e ficar numa situação que seja 3 vezes mais caro do que se ele tivesse investido, né? Exatamente. Um exemplo é o financeiro. Né? Quantas empresas têm um fluxo de caixa para aguentar X meses? A minoria da minoria. Quer mais risco que esse? Quer menos segurança do que essa? Então, quer dizer, eu acho que também a gente tem que ser coerente também na nossa entendimento da percepção do cliente, né? Porque assim, se ele tem outros problemas, beleza, ele não tem que... Cara, e acho que a adequação da LGPD, ela tem que ser baseada nisso. Olha, você, diante da sua situação, seu cenário, seu entendimento e o que você valoriza, eu acho que você tem que colocar só a política de privacidade lá no site. O resto, vamos fazer daqui 2 anos. Por que não? Faz adequação para aquele cara. Faz sentido para você, né? Faz sentido para você. Exatamente. Beleza. E aí tem um monte de empresas, por exemplo, uma coisa que a gente tem visto bastante. Empresa com base tecnológica. Então, e-commerce, empresa de tecnologia, né, ou desenvolvimento de software, ou que tem softwares desenvolvidos em casa. Essas empresas, elas vai ter que ser uma adequação profunda, inclusive tecnológica. Não tem jeito. Quem trata com dados de saúde também, ou de crianças, né, colégios, hospitais e tal, não tem jeito. Você é muito sensível, então você vai ter que fazer isso, né? Contabilidade, que é operador de dados de uma penca de empresa, contabilidade pequena tem 50, 100 clientes, tem não sei quantos funcionários. Então, esses negócios, eles não têm outro caminho, senão elevar o nível de maturidade jurídica, processos, segurança cibernética, né? E aí eu falaria assim, é multidisciplinar? Mas eu acho que tem que colocar, assim, se for colocar prioridade, primeiro, conscientização, entender o que é isso, e todo mundo está pensando isso em algum nível, em algum momento do dia, desde da recepcionista até o diretor. E depois trazer formas de mapear riscos jurídicos e técnicos para conseguir tomar decisão do que vai fazer. E isso passa por mapeamento de risco em cibersegurança e mapeamento de risco no jurídico, que a doutora consegue até fazer, né, doutora? Sim. Aonde que dá para fazer isso em 24 horas? Nunca. Não mesmo, não tem bala de prata, isso é impossível, pessoal. Não caiam nessa, tá? E perfeito, Vinícius. Pô, você deu um exemplo ali, cara, matou. É aquilo ali mesmo, cara. Vamos pegar o exemplo do nosso ambiente físico, né, cara? Acho que foi um exemplo perfeito. A gente falou muito de DPO, né? E aí a gente nem explicou, na verdade, o que é DPO, né? Pessoal, quem está assistindo,
Segue a gente lá nas redes sociais, tem bastante conteúdo sobre DPO, tá? Tem bastante coisa legal lá nas nossas redes sociais. Mas eu acho que a gente podia aproveitar e fazer um adendozinho rápido, né? Uma explicação rápida do que é esse papel do DPO, né? Quem que tem que ser o DPO? Por que não pode ser o dono da empresa? Eu acho que a gente podia fazer uma explicaçãozinha rápida aqui para a gente seguir. E já tem bastante pergunta para a gente começar a responder também o pessoal. Quer fazer essa explicação para a gente, Damião, ou a doutora Caroline, sobre o DPO? Pode falar, eu complemento, Damião. Então, vamos lá. Eu falo, você... Vamos lá. Eu ou você? Tá bom. O DPO, na verdade, essa terminologia é importada, né? Na verdade, essa terminologia do regulamento europeu. A nossa lei, ela trata como encarregado pelo tratamento de dados. A meu ver, muito se fala também da questão de um DPO remoto, mas, ao meu ver, eu acho que é importante que seja alguém que esteja no dia a dia da empresa, que conheça o negócio da empresa, né? E que também tenha conhecimentos de proteção de dados, porque é alguém que vai estar conscientizando os funcionários, resolvendo as questões da empresa relacionadas ao tratamento de dados, auxiliando a alta direção na tomada de decisões. Então, eu acho que é fundamental que o encarregado de dados, ou o DPO, né, é a mesma coisa, mais ou menos a mesma coisa, ele tenha essas características. Quer complementar, Damião? Essa figura do DPO, ele, na verdade, é o cara que vai fazer essa ponte, né? Titular de dados, empresa e os órgãos regulamentadores, né? Que, no caso, vai ser a NPPD, né? E eu acho que a gente podia fazer aí um comentário, Damião, por que não pode ser o dono da empresa, né? Porque senão ele tenta abraçar, né, essa função para ele ali, para tentar diminuir custo, alguma coisa. Outra coisa que o pessoal muito fala aqui para a gente, que eu acho que é importante também a gente esclarecer, né? Que assim, quanto tempo leva a adequação e quando que acaba os meus custos e tal. Cara, a LGPD é para sempre, né? O cargo de DPO é para sempre. Enquanto você tiver o CNPJ constituído, você vai ter que ter esse serviço. É como se fosse um serviço de contabilidade, né? Não é isso, Damião? Exatamente. O DPO, complementando o que a doutora falou, ele não pode ser uma pessoa... por exemplo, o dono, né? Não é aconselhável que ele seja o dono, exatamente por esse motivo, porque pode haver conflitos de interesse, porque ele vai ser uma pessoa que vai ter que reportar incidentes de vazamento para a NPD. Agora, imagine, eu sou dono do meu negócio, teve um incidente de vazamento, eu vou lá na NPD falar, a NPD, houve um incidente de vazamento na minha empresa. Ou seja, para quem não viu hoje, a NPPD publicou um site, né, que tem uma lista brasileira, uma lista nacional agora, seguindo regra, né, e seguindo o exemplo da Europa, com empresas notificadas por vazamento, né? Então, tu imagina, a pessoa não vai ser, ela não pode assumir esse cargo de encarregado de dados por esse motivo, por essa razão. E sobre o encarregado ser pessoa de fora, né? Não ser a pessoa do dia a dia ali da empresa, né? Eu acrescento ainda que, em algumas situações, realmente, doutora, isso aí não vai dar certo, dependendo do tamanho do negócio, dependendo da condição que é tratado os dados na parte tecnológica, na parte física, né? Quando a gente fala parte física, a gente fala de fichas de acompanhamento, fichas de atendimento, ordens de serviço impresso. Então, um profissional dentro de uma empresa para controlar, para fiscalizar, para verificar, para validar os processos, com certeza valeria mais a pena. Só que nós estamos num momento de pós-pandemia, saindo de crise, e a gente sabe que um profissional hoje, nesse nível,
É caro. Eu estava até brincando lá no grupo lá, do WhatsApp, que a gente tem de profissionais da área. Um escritório de advocacia estava colocando um anúncio, né? Mas era para um advogado. Mas se você lesse a vaga, era praticamente um profissional de privacidade, um profissional da segurança da informação, um SI. Então, assim, como que você vai encontrar um SI no meio jurídico? Né, Vinícius? É praticamente impossível. A não ser que o cara abandone a carreira de advogado e vá trabalhar com tecnologia. Então, esse também é um problema para você nomear o DPO. Porque além do conhecimento, o conhecimento da lei, ele vai precisar ser uma pessoa isenta, uma pessoa proativa e que não possa ser, de uma certa forma, coagida pelo diretor dele. Porque, além dele não poder ser o dono da empresa, ele pode ser o funcionário da empresa. Ok, tudo bem, beleza. Conhece lá o procedimento da empresa, tudo legal. Mas aí acontece um vazamento, aí ele vai chegar para o diretor e falar, aconteceu esse vazamento, eu preciso informar a NPD. E aí, Vinícius, será que o que o dono da empresa vai falar para esse colaborador? Isso na prática, assim... Na prática é o diretor que vai escolher, né? Milagre não vai valer nessa hora. Mas aí o diretor ele vai assumir esse risco, né? Ele vai assumir esse risco. Mas é o que você falou. Acho que o papel do DPO é um cara que ele precisa ter noções de riscos em todos os sentidos, né? Riscos técnicos, ele tem que saber ali se a área tecnológica está dando o suporte importante ou a atenção devida à privacidade, vai ter que ter noções jurídicas para conseguir acionar os parceiros jurídicos adequados, né? Vai ter que ter uma boa capacidade de comunicação para fazer parte da conscientização e até do jogo de cintura, né? Que vai ser preciso para conversar com áreas de desenvolvimento, áreas envolvidas ali. E eu acho que é bem... essa questão até de ser interno ou não, quem vai ser, quem não vai ser, eu acho que vai depender muito da empresa e da capacidade dela de ter um cara desse, né? Ou um cara ou uma pessoa, uma mulher ou um homem, como DPO, porque certamente a maioria não vai ter demanda suficiente para ter uma pessoa dedicada, né? Exatamente. É assim como qualquer outra... Ainda tem questão de atualização da lei, né? Vai ter que ficar se atualizando, né, na lei também. Então, eu acho que focar um funcionário interno só para isso, acho que não vale a pena. Não, focar um funcionário interno só para isso, e tem que ser mesmo, porque existe muitas empresas aí falando, mas aí eu boto o cara do TI lá para ser o DPO, né? Aí o cara pegando um montão de pane de TI, ainda tem que tratar titular de dados, ainda tendo que falar com a NPD, ainda tendo que estudar atualizações da lei, publicações, cases, e o cara vai ser o quê? Ele vai ser o cara do TI ou o cara da LGPD, né? Do compliance, o DPO? O DPO tem que ser o DPO, ele não pode ser outra coisa. A verdade é essa. Na prática, ele até pode ser, né, na lei, perante a lei, ele até pode ser, acumular funções, mas na prática não vai funcionar. E foi como você falou, Vinícius, vai depender muito do negócio, né, da empresa, capacidade financeira, para poder absorver esse profissional do mercado, porque o Alan tem números aí que pode comprovar o quanto é mais importante, o quanto é mais barato, né, você tornar o seu DPO, terceirizar, né, você fazer um as a service do DPO, por exemplo. Né? Exatamente. Cara, caiu uma pergunta aqui que eu acho que é bem pertinente a gente ler ela agora. Normalmente ela não vem assim para a gente, tá? O Mário mandou aqui para a gente, ó. O que pode acontecer a uma empresa caso ela descumpra a LGPD, né? Quais são as penalidades? Normalmente ela não vem assim para a gente, né? Normalmente a pergunta vem assim para a gente, quanto que vai ficar e quanto que eu vou pagar de multa?
né? O pessoal tem a lei, não vou fazer, quanto que eu vou pagar de multa. Só que eu assisti uma palestra hoje do Vinícius, né, Vinícius? Hoje o dia foi de conteúdo, né? E, cara, tu deu uma resposta que eu achei fantástica, sabe? Que a multa, na verdade, tem multa, né? A gente pode falar aqui das sanções todas, mas que isso aí é a pontinha do iceberg, né, cara? Pode acontecer coisa muito pior. E aí, se você, doutora Caroline, quiserem fazer um comentário a respeito aí pra gente. Acho que a doutora pode falar da multa e eu comento depois. Então, eu acho que a multa é algo pesado, né? Pode chegar aí a 2% do faturamento, mas como você colocou aí, Alan, eu não acho que seja... É ruim, claro, mas acho que tem consequências piores também que a lei traz, sabe? Uhum. Tipo, encerramento da atividade, publicização da infração, isso gera um dano reputacional para a empresa, que é incalculável, meu modo de ver. Então, assim, todo mundo só fala da multa, né? Mas não é só multa. Lá a gente tem advertência, tem a multa, tem o bloqueio do banco de dados, tem suspensão do exercício da atividade e até proibição parcial ou total do exercício da atividade. Então, assim, é bem gravoso, né, no meu modo de ver. Uhum. Essa questão aí da multa, e todas essas sanções aí são por infração, né? Então, imagine que um vazamento de dados, você pode ter ali uma dezena de infrações na LGPD, e aí você multiplica isso aí por essa multa. Mas acho que tem um ponto importante, que só assim, hoje a gente está num mundo muito rápido, né? Então, o negócio é ágil mesmo, né? Se a gente não consegue ser ágil para se adaptar, mas o mundo é ágil independente do que a gente acha ali. E acho que os impactos de um vazamento, eles podem ser muito maiores, né? Como, por exemplo, você indisponibilizar uma base para você mesmo. Então, mesmo que a lei até traga, você pode ter uma sanção para você não ter mais direito a usar esse banco de dados, mas que é coisa pior do que ter um sequestro de dados, já é uma multa, é uma sanção natural ali, né? Então, as empresas já sofrem isso naturalmente. Aí você tem também a questão da imagem da empresa, obviamente, né? Exatamente. Da imagem, a exposição negativa, então isso daí pode quebrar uma empresa, como já quebrou algumas ali. E a multa mesmo, financeira ali, o dinheiro que você vai ter que pagar, na verdade ele vai ser proporcional à sua realidade, né? A lei, ela traz ali informações sobre isso, né? Que vai ser proporcional, não sei se ela usa essa palavra, mas ela tende a ser proporcional à realidade financeira, capacidade de pagar aquela multa. Não vai ser uma multa só por multa. É realmente para ser paga, né? Então, isso é um pré-requisito de multa. Então, acho que a multa não deve ser a maior preocupação, mas deve ficar no radar, porque certamente você vai ter um risco de ter isso e ter que pagar, e é um problema, né? E aí entra, por exemplo, as questões de seguro cibernético. Seguro cibernético, tem gente que, quem está olhando só para aquele dinheiro ali, muitas vezes olha também só para o seguro, né? Pô, vou contratar um seguro cibernético que cobre multa, inclusive, né? E está em evidência agora, né? Que está bastante, só que o seguro, ele só paga se você estiver seguindo as melhores práticas, se você estiver seguindo a LGPD. Então ele só serve para quem está adequado, ou seja, só serve se você está fazendo o seu papel, tá? Realmente, e aí é legal essa questão da coerência, né? Pô, fiz o que eu pude aqui, e aí o que a doutora Caroline trouxe, dentro das minhas condições, e eu consegui evidenciar isso, talvez seja mais importante do que realmente fazer, né? Que é aquele conceito do compliance ali, você tem que ter fácil isso demonstrado, senão não adianta de muita coisa. É igual quando a gente vai atender chamado de TI, né? O que adianta você atender o chamado, resolver o problema e não registrar o ticket ali? Vai acontecer isso 1000 vezes, você nunca vai descobrir a causa raiz. Eu sempre usei, né? Então você, mas lógico, o compliance é outra complexidade, mas você vai ter que demonstrar. E aí, se você estiver fazendo ali, dentro do que você é capaz financeiramente, usando mecanismos, revisou os contratos, fez ali o beabá, você tem um seguro legal. Porque daí, caso você ainda assim tenha um problema, você vai conseguir ter ali uma última milha
de transferência de risco, né? Que o seguro nada mais é do que transferir o risco num nível ali, né, para terceiros. Até mesmo porque, por mais que você tenha todas as ferramentas, né, todo o apoio jurídico, né, o TI agindo forte ali, ainda tem um fator que é o fator humano, né? E esse é imprevisível, né? Então, mas vai de encontro com o que você falou, né? Se você tá em compliance, né? Tem todas as ferramentas, um seguro realmente vale a pena, né? Inclusive agora que estão com preços bons, porque tem muita gente oferecendo. Eu tenho essa informação porque um cliente nosso trouxe, né, alguns orçamentos para a gente. Então, realmente é importante, mas precisa ter essa preocupação toda, realmente, essa coerência de querer realmente fazer esse papel. E uma coisa legal, só um complemento, uma coisa legal do seguro, quem quiser ter a experiência de cotar o seguro cibernético, vai ver a importância das adequações técnicas e jurídicas também, mas as técnicas eu sei porque eu participei de várias. Quando você faz um seguro, cota um seguro, é igual quando você mora numa região que tem muito assalto. Uhum. Você cotou o seguro morando numa região que tem muito assalto, você deixa na rua seu carro, vai ser caro. Vai lá em cima. Cota um seguro não fazendo nada de segurança. Aí depois cota um seguro falando que você tem lá gestão de vulnerabilidade, que você tem lá mecanismos de proteção, que você tem lá um plano de resposta a incidente. Aí você vai ver o preço do seguro, a diferença. Exatamente. Então, assim, você vai conseguir monetizar, você vai conseguir quantificar o risco da sua empresa. Exatamente. A Lidiane Marcelai trouxe uma outra pergunta ali interessante para a gente. Como funciona o consentimento de dados pessoais segundo a LGPD? Isso aqui é legal principalmente para a galera que trabalha com marketing, né, cara? Igual o Vinícius usou ali a questão do e-commerce, né, os meios digitais. Isso aqui tem que estar presente em tudo que geração de lead, venda, cadastro, isso aqui tem que estar presente muito, né? Quem quer pegar essa aí pra gente? Tem uma questão com relação a consentimento, né? É que é uma das coisas ali, uma das 10 opções que possibilita ali o tratamento de dados, né? Mas a grande maioria das vezes você não necessariamente precisa do consentimento, né? Isso é uma coisa, também é um mito que muitas empresas acham que você se adequar é você começar a ter consentimento de tudo, e na verdade você vai gerar um problema gigante para você, né? Teve até um cliente que me contou que, já está muito preocupado com privacidade, aí foi e mandou um e-mail marketing para toda a base dele, falando que agora eles estão preocupados com a LGPD e por isso queria autorização para continuar mandando e-mail. A intenção foi boa, né? Mas gerou denúncias, porque várias pessoas falaram, mas de onde você pegou meu dado? Que eu nem sabia que você tinha. Então, tiro no pé. Foi um tiro no pé. Então, quer dizer, não tem nada. O consentimento é uma das coisas, e tem várias outras, por exemplo, legítimo interesse, né? Então, você tem lá um ponto dependendo da situação, um contrato que você tem, por exemplo, de prestação de serviço, ele já é o próprio consentimento, não é o consentimento de fato, mas ele já valida ali a sua possibilidade de tratar aquele dado, ou dos sócios, por exemplo, que estão no contrato social. Que é uma obrigação legal, Obrigação legal, exatamente. Né? Aí tem outras coisas, por exemplo, proteção à vida, então dependendo do que você faz, né? Você já tem ali, então um condomínio de um prédio, até um exemplo que eu dei hoje lá, você precisa gravar para a segurança das pessoas ali de dentro. Você não precisa pedir autorização ou consentimento para o visitante que está gravando ali a imagem dele. Mas, ao mesmo tempo, você está tratando dados pessoais, você precisa cuidar, né? É que uma coisa não tem a ver com a outra. Uma coisa é você poder tratar, outra coisa é você tratar adequadamente. Eu acho que uma dica legal também é assim, ó, sempre que der para enxugar a quantidade de informação coletada, faça, né? Para que vai pegar tanta informação? Pega o básico que você precisa para trabalhar, né? Reduz o risco. O necessário é o tratamento, princípio da minimização. Exatamente. Perfeito. E aí até a Lidiane perguntou, né, como funciona o consentimento, né? Na verdade, só sendo bem objetivo na pergunta dela ali, o consentimento nada mais é do que você perguntar para a pessoa se você pode usar o dado, aqueles dados dela ali que você está coletando, para determinada finalidade, né, com objetivo específico, né, doutor? Aí tem as regrinhas ali de quando isso é necessário, né?
Lembrando que o consentimento, ele pode ser retirado a qualquer momento. Então, o ideal é que se busque outras bases legais para legitimar o seu tratamento. Exatamente. Tem uma outra pergunta bacana aqui, a Fernanda trouxe para a gente, né? Como as micros e pequenas empresas que não dispõem de tantos recursos podem se adaptar à LGPD, né? Sem o risco de sofrer as sanções. Isso aqui... Posso só fazer um comentário antes? Pode. Da pergunta anterior, que está aqui na minha cabeça, se eu vou esquecer. Não quer dizer que a pessoa deu consentimento que ela tem direito de tirar esse consentimento. Assim, a grosso modo, sim, mas imagine o seguinte, numa situação que ela já tem ela já trata o dado por outros motivos, e a empresa erroneamente pediu consentimento. Você vai confundir a cabeça do titular, na verdade. Você perguntou para mim, agora eu não posso tirar? Agora você não pode tirar. Putz, então é perigoso também você pedir consentimento para tudo, que senão você vai gerar um problemão. Até mesmo denúncia, né? Exatamente. Por isso que precisa todo o suporte de alguém que realmente entenda, né? Não vai se aventurar por aí, começar a tomar atitudes, né? Sem ter realmente a base legal do que é. Respondendo a pergunta da Fernanda ali, eu vou começar a responder. Quem quiser complementar, fazer algum adendo depois, fica à vontade, tá? Mas eu acho que o primeiro ponto, né, é fazer vários orçamentos, né, com empresas, né, que estão oferecendo esse tipo de serviço, né, isso é importante para você ter realmente uma referência de valor, né, que você vai ter, que você vai gastar. Sempre tentar buscar conteúdo realmente do que é, o que realmente precisa fazer, para você não, de repente, pagar algum serviço que não seria necessário, ou valor que não seria necessário. Eu acho também uma dica bem legal. Mudar, né, já começar a realmente se preocupar com esses dados organicamente, você já começa a se organizar também, né? Então, ter cuidado, né? A gente fala muito até aqui na Somax que desde uma ficha cadastral, né, um currículo recebido em cima da mesa, virado para cima, ele já está correndo um risco de um vazamento de dados. Então, já começa a se organizar também culturalmente, né, dentro da empresa, pegando mecanismos até de forma orgânica para diminuir esses custos, né? E o resto, infelizmente, não tem muito como evitar, né? A contratação de uma empresa para fazer a adequação precisa, os investimentos tecnológicos realmente vão precisar, né? Já coloca isso dentro do planejamento da empresa, dentro dos custos fixos, porque realmente vai precisar. Quem quiser fazer algum adendo com relação... Eu complementaria... complementaria ali para micro e pequenas empresas. Eu acho que tem que realmente, acho que o papel principal ali é ter o apoio da área de tecnologia. Assim, se a gente for falar é multidisciplinar, ok, mas vamos falar de risco, onde está o maior risco envolvido, ou as maiores possibilidades de dar um problema, em pequena e microempresa, certamente é com um problema tecnológico, assim, de um notebook roubado, de um website vulnerável e que você está coletando dados ali. Então, acho que se você conseguir levar o nível de maturidade em TI mesmo, no básico, acho que você reduz ali. Agora, não existe sem risco de sanção, né? Lógico que você está sofrendo um risco ali. E aí, eu acho que talvez melhorar um pouquinho a TI, micro e pequena, né? Eu tô falando pequenininha mesmo, tá? Você, um pouquinho maior ali, pequena ainda, eu acho que você tem que ter uma análise consultiva mesmo. E conversar com o advogado, né? Para conseguir, pelo menos, reduzir o risco com relação a contratos com colaboradores e com os fornecedores, que são os seus operadores de dados, né? E aí os clientes, né? E aí uma coisa também que muitas vezes as empresas fazem e que, na verdade, não faz muito sentido, que é revisar os contratos com os seus clientes. Assim, o seu cliente, na verdade, ele vai trazer a revisão para você, né? Você pode ter ali um item de privacidade, mas, na verdade, o seu cliente, se você não passa dado nenhum para ele, pela lei, você não tem nenhuma obrigação de adequação, porque ele não é seu operador. Sim. Ele não faz muito sentido.
né? Então, você pode se preparar para responder a isso, mas você tem que preocupar mesmo com seus fornecedores, né? Com seus fornecedores que vão tratar com seus operadores, com seus colaboradores, com seus parceiros comerciais, isso daí é obrigação. Aí, se você quiser fazer também, já ser proativo e revisar o contrato com o seu cliente, beleza, mas vai ser um pouco, acho que essa relação vai ficar um pouco estranha. Não faz, acho que, muito sentido, até porque ele tem que saber a obrigação como controlador para te falar qual a obrigação que você vai ter que colocar ali no seu contrato de operador, né? Exatamente. Não de operador, mas como um papel de operador. Eu acho que ficou claro, né, a pergunta. A gente já está com praticamente 1h25 aí de live. Acho que não vai dar tempo de a gente responder todas as perguntas, mas depois eu vou jogando lá conteúdo nas nossas redes sociais, respondendo as perguntas que vocês fizeram aqui para a gente, tá? Eu acho que a gente pode falar um pouquinho aqui como a Somax consegue ajudar as empresas aí, até pegando essa deixa que o Vinícius deu para a gente, né? Na nossa experiência aqui, a gente sabe que as grandes empresas, né, pessoal, utilizam a LGPD e até o TI, principalmente, como um departamento, como parte estratégica do negócio, né? E a Somax tem trabalhado muito forte, Vinícius, para implementar esses processos dentro das pequenas e médias empresas, né? Que foi praticamente tudo isso que a gente falou aqui, né? A maturidade, o investimento, a proteção realmente de dados, né? Lembrando que a Somax não é uma empresa oportuna, né? A gente não começou a fazer isso agora, a gente já vem se preparando para a lei já faz alguns anos, né? Praticamente 2 anos a gente já vem acompanhando a LGPD, para quem não sabe, é uma lei antiga, e a gente veio se preparando para esse momento. Inclusive, eu vi uma frase hoje do Gazola, lá naquele evento que a gente participou, que me impactou muito, que as empresas que não enxergam o departamento de TI como estratégico serão extintas. E isso é uma realidade, a concorrência vai engolir, as leis vão engolir, né, os piratas, os hackers, tudo vai atrapalhar, então precisa realmente ter essa consciência. E a missão da Somax é essa, né, é ser parceira estratégica das pequenas e médias empresas. Contratando a Somax, né, você vai adequar a sua empresa na LGPD, vai ter o teu DPO, que a gente tem o nosso time de DPO. Nós vamos implementar a segurança cibernética na tua empresa, como outras tecnologias, como backup nuvem, antivírus gerenciado, que são ferramentas, né, que ajudam, né, a fazer toda essa adequação. Outro grande diferencial da Somax, doutora Caroline, é a nossa forma de pagamento, que foi justamente o que a gente falou, né? Que hoje está bem pesado, né? Principalmente para uma empresa que está saindo de um pós-pandemia, sabe que está complicado, né, investir ali o valor que está sendo praticado hoje, 10, 15 mil, né? Muita empresa cobrando por hora, né? A Somax, ela tem um diferencial muito legal, que a gente faz um contrato por assinatura. Então, a gente pega um valor, dilui, né, numa parcela que cabe no bolso de qualquer pequena e média empresa, justamente por isso. Se nós somos parceiros dessas empresas, a gente realmente tem que ajudar essas empresas, né, a fazer esse tipo de trabalho. E quando uma empresa tem um TI eficiente, ela ganha segurança, ela ganha tranquilidade, ela ganha garantia, né, da continuidade do trabalho dela. E aí o dono dessa empresa consegue dar mais atenção aos clientes, fazer o planejamento de curto, médio e longo prazo da empresa dele, ele consegue fazer a gestão diária do time dele, né, garantir que realmente a produtividade vai ser maior, a venda vai ser maior. Então, por isso que eu comecei lá atrás falando que a LGPD eu enxergo com muito bons olhos, né? Trouxe muita coisa boa, vai trazer muita maturidade, que foi tudo que a gente falou aqui, mas realmente precisa ter essa clareza, né, do que é a lei, de como ela vai ajudar a sua empresa, né, você como titular de dados, né, principalmente, e esse está sendo o papel da Somax, realmente ajudar as pequenas e médias empresas nesse momento, né, por isso que a gente trouxe aqui esse time de férias aqui, o Vinícius aí, fundador, mais uma vez falando, né, fundador da EcoIT, a doutora Caroline, com mais de 18 anos de experiência aí, o Damião também ali, que está somando muito aqui na Somax com a gente, fazendo toda essa parte de compliance. Então, pessoal, é isso. Espero que a gente tenha conseguido trazer, né, informação para vocês aqui,
Não deixem de seguir a gente, que a gente tem gerado bastante conteúdo com relação a esse assunto e todos os outros que a gente sabe que são importantes, né? Eu vou deixar agora o Vinícius aí dar os agradecimentos dele, falar um pouquinho da empresa dele também, e aí a gente vai dando sequência aí, a doutora Caroline, o Damião. Bom, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, pessoas que agregam realmente ali um conhecimento para o mercado, que fazem um papel de evangelização também sobre esse assunto. E eu quero dizer também que eu me sinto honrado de ter a Somax somando aqui a nossa estratégia. A gente também tem a capacidade de somar a estratégia de vocês, de segurança e privacidade, e conseguir, sem vocês e sem nosso ecossistema aí de parceiros como vocês, que representam muito bem esse nosso ecossistema, a gente não conseguiria democratizar de maneira nenhuma a segurança cibernética no Brasil e, consequentemente, elevar o nível de privacidade aí do nosso país. Então, muito obrigado por fazer parte disso, e eu sinto honrado aí de fazer parte da Somax também, de somar para vocês com tecnologia e com estratégia aí. E obrigado pelo convite, que realmente foi muito legal esse papo aqui. A gente conseguiu, acho que, trazer alguns insights que acho que era o objetivo. Sim, foi muito legal, cara. A gente que agradece de coração aí, a gente sabe o quanto que é corrido para ti aí. Hoje o dia foi cheio, né? A gente acompanhou um evento grande aí que você participou também, palestrando, e, pô, tá aqui com a gente agora só prova que realmente tu é um cara que realmente evangeliza isso, né? E, cara, a gente agradece demais, tá? Doutora Caroline, um espacinho aí para ti também, agradecer. Obrigada. Quero dizer que para mim foi uma satisfação estar aqui com vocês. Fiquei muito contente com o convite e é isso. A gente que agradece também, né? Trouxe muito conhecimento aí para a gente, né? Falando, é importante ter uma advogada com tanta experiência na área, né? Falando que só a parte jurídica não dá, né? Não vai ser a bala de prata que o pessoal está achando, né? Então, foi muito realmente importante que a gente realmente quis fazer isso aqui, trazer um conhecimento um pouquinho de cada para realmente mostrar a importância do projeto todo como uma coisa que tem que realmente acontecer, né? Uma coisa que eu queria agradecer também à doutora Caroline pela colaboração aí jurídica e por essa experiência, e eu falo que de diversos projetos que eu participo dia a dia aí de segurança cibernética, hoje não existe mais se não tiver um braço ali jurídico. Então, eu aprendi a admirar ainda mais o trabalho aí jurídico, que é essencial nesse processo aí de privacidade. Show de bola, cara. Obrigada, Vinícius. É como você tinha falado no início, né? É multidisciplinar mesmo. As áreas se apoiam. Sem dúvida. Exatamente. Damião, meu velho. Obrigado a todos vocês. Vou falar aqui, ó. Eu não posso descer o Alisson, né? Muito obrigado pela audiência, o Rigon, o Rafael, o Mário, Olga, Adriana, Antonella, Priscila, Lidiane, Fernanda, Denilson, Álvaro, Josefa, enfim, todos vocês que participaram aí na live, todos vocês que interagiram com a gente. Deixar já o convite para a semana que vem, dia 28, quarta-feira, né, Alan? Exatamente, tem mais uma aí. Nós teremos uma outra live. Mais conteúdo. Teremos uma outra live aí, mais conteúdo voltado à contabilidade. Você que tem contabilidade, que é profissional contábil, que é colaborador de uma contabilidade, chame lá o nosso o CEO lá da sua contabilidade, o proprietário, donos, amigos, chama todo mundo. Clica lá nas redes sociais da Somax, inscreva-se no nosso canal e vamos embora que a gente está aqui para somar realmente com vocês, fazer todos vocês parceiros, realmente parceiros estratégicos. Agradecer também o Vinícius aí, esse evangelista do Cybersecurity, doutora Carol, monstro aí da área de compliance. Vou falar isso aí para ela, pelo amor de Deus. Qual o nome lá do escritório de vocês, doutora? Belchior Advogados. Belchior Advogado, muito obrigado aí pela disponibilidade aí da profissional. Enfim,
Viemos e chegamos para somar, a verdade é essa. Muito obrigado. Inclusive, o nome da Somax é demais, eu adoro. Você sabe o conceito do nosso nome, ô Vinícius? Você sabe o conceito do nosso nome? Eu sei do somar, mas não sei somar 10 vezes aqui, né, com inteligência. Caramba! Esse é o conceito do nosso nome. Agora eu gostei mais ainda. Caramba, o negócio é chique. É chique a gente chegou realmente para somar aí. Pessoal, mais uma vez quero agradecer a todos aí o apoio, a presença. Quero agradecer demais vocês aqui. Nossa, cara, muito legal estar conversando com gente aí que realmente enxerga, que vai de encontro com os pensamentos da Somax e que tem, cara, anos aí. Eu estava brincando aqui antes da gente entrar que se somar a experiência de nós aqui dá quase um século, né, de experiência. E muito bacana. Pessoal, não deixa de seguir a gente lá nas redes sociais, tá? De curtir lá, a gente está levando conteúdo direto. E se você é dono de empresa e está vendo aí esse conteúdo, tiver alguma dúvida, precisar de apoio, entre em contato com a gente. Os nossos números estão aí, fácil aí de achar a gente, que um dos nossos consultores vai com certeza lhe ajudar de alguma forma. Mais uma vez, obrigado a todos aí. Até a próxima aí. Valeu. Tchau, obrigado. Valeu. Tchau, pessoal. Tchau, obrigado. Valeu. Tchau.